Um abraço aos meus amigos, às minhas amigas da TCM. Chegamos com um novo radar econômico. O dia é 18 de abril do ano 2024. O santo do dia, Santo Apolônio. Apolônio, senador romano, no tempo do imperador Cômodo, por volta do ano 1180, gozava de elevada reputação em Roma devido à sua cultura, eloquência e fino trato. Converteu-se ao cristianismo por admirar a vida exemplar dos cristãos e o heroísmo dos mártires. Recebeu formação do Papa Eleutério e, sendo batizado, tornou-se instrumento valioso da propagação da fé cristã entre os patrícios, conseguindo numerosas conversões. Aqui eu abraço aos meus amigos, às minhas amigas, dirigentes da CDL de Mossoró, CDL de todo o Brasil, aos dirigentes da Associação Comercial e Industrial de Mossoró, assim, aos diretores do Sindicato da Indústria da Extração do Sal, CIESAL, quer os industriais, quer os trabalhadores, os estudantes e professores dos vários cursos de economia das universidades de Mossoró e aos administradores. No último programa eu falei dos economistas e alguns administradores me procuraram e pediram para esse boa noite também seguir para quem faz administração nos nossos cursos superiores, e eu lanço a eles o meu abraço fraterno de amigo e a minha amizade e a contemporaneidade dos programas que nós estamos assistindo, aprendendo com vocês e ensinando alguma coisa nesse feedback saudável de todas as quintas-feiras às 20 horas e 15 minutos. As notícias de economia da semana. O Ibovespa está no menor nível desde novembro, enquanto o câmbio subia a patamares que se aproximavam a R$ 5,30. Além do adiamento dos cortes de juros dos Estados Unidos da América, duas bombas estão a caminho da Selic. Algumas no Oriente Médio, onde Israel é atacado pelo Irã, numa guerra que não se estava esperando e que Israel se defende em 99% de bombas ou ogivas ou até mesmo de drones que são lançados do Irã contra Israel. Uma guerra inimaginável porque não havia belicosidade aparente, já que Israel estava numa guerra com tremendas dificuldades com o Hamas na faixa de Gaza. Mesmo assim, além de Rússia e a Ucrânia estarem lutando belicosamente há quase 2 anos e explodindo esse conflito entre Israel e a faixa de Gaza, agora é o Irã que tentou guiar foguetes e drones dirigíveis até o território israelita. No Brasil, a bomba de uma nova guerra fiscal para 2025. Resultado, meu caro telespectador, a Bolsa do Brasil renovou as mínimas do ano 2024 e o dólar há mais de um ano não atingia R$ 5,28, fechando na segunda-feira desse valor. O câmbio à máxima. Contido por gigantes, o Ibovespa caiu repentinamente pela 7ª sessão consecutiva até ontem e foi às mínimas de pontos, com 124 mil pontos. A mínima desde novembro de 2023. Em abril, a queda da Bolsa de Valores no Brasil já vai a quase 3%. No ano, a 6,60%. Quando até 30 dias atrás, até o início do mês de março, a Bolsa apresentava uma lucratividade de mais de 5%. Entre as 86 ações do Ibovespa, a maior parte negativou. Vale e Petrobras se salvaram aqui e acolá por assuntos pontuais. Esse conflito entre Israel e o Irã faz com que o preço do petróleo, já que o Oriente Médio produz em alguns países quantidade representativa do petróleo mundial, ascenda e melhore o nível das ações da Petrobras. A Vale, com a melhora da perspectiva chinesa do minério de ferro na Ásia, é que tem experimentado alguma aceleração na sua valorização, até porque a Vale publicará nos próximos dias o resultado econômico-financeiro do primeiro trimestre do ano 2024. O governo federal mandou para o Congresso Nacional a sua proposta de um projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o PLDO. O documento, além de trazer a nova meta fiscal para o próximo exercício, mostra a grade de parâmetros com as projeções da equipe econômica para os principais indicadores do ano, que vem a proposta do novo salário mínimo. O texto prevê um salário de R$ 1.502 para 2025. O montante corresponde a uma alta de 6,37% em relação ao patamar atual, 1.412. A informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Uma notícia também nova. Essa notícia é de ontem, quarta-feira, dia 17. O Senado aprovou a isenção do imposto de renda para pessoas físicas até 2 salários mínimos, R$ 2.824. Quem ganha até R$ 2.824
passa a ser isento do imposto de renda. Um programa do governo federal, do atual governo Lula, que prevê até o final de 2026 um abono ou a dispensa de pagar imposto de renda à pessoa física até R$5 mil. Por enquanto, quem ganha até R$ 2.824, essas pessoas estão isentas do imposto de renda, já com a aprovação das duas casas congressuais e falta só a sanção do presidente da República, o que deve dar-se, já que o projeto de lei é oriundo do próprio Executivo. No Brasil, as coisas não andam muito em centralidade dos três poderes. Enquanto Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, briga com Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais do presidente Lula, também o judiciário aqui e acolá está atravessando em relação ao poder legislativo. Esse projeto que foi votado agora, proibindo o uso e o trânsito de drogas no Brasil, era um assunto que deveria ser tratado pelo Supremo Tribunal Federal e que Arthur Lira, o presidente da Câmara, talvez um contraponto à prisão de deputados ligados à morte de Marielle Franco no Rio de Janeiro e que estão presos, o deputado Chiquinho Brazão, e que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão com um escasso resultado favorável à manutenção da prisão do deputado federal. Em contrapartida, agora é a Câmara que já votou a proibição do uso de drogas ilícitas no Brasil, o que é uma benfeitoria para a sociedade. O governo atual do presidente Lula propôs uma revisão na trajetória das contas públicas que, na prática, adia o ajuste fiscal para o próximo presidente da República. A meta fiscal será zero para 2025, igual a este ano, 2024, com uma alta gradual até chegar a 1% do Produto Interno Bruto, o PIB, em 2028. Os números sinalizam uma flexibilização em relação à promessa feita no ano passado, na apresentação do novo arcabouço fiscal, de entregar um superávit de 0,50% do Produto Interno Bruto. E eu tenho explicado a você, assinante da TCM, repetidamente o que é o PIB. É toda a economia produzida pelo Brasil, na indústria, na agropecuária, nos serviços, toda a contribuição do Produto Interno Bruto que o Brasil produz é o PIB, o Produto Interno Bruto. O resultado positivo de 1% do PIB em 2026, no último ano do mandato Lula, além disso, passou agora para ser 0,5%, no cenário fiscal menor. O Executivo também reduziu a velocidade do ajuste fiscal. Se antes o esforço adicional era de 0,5% para o ano que vem, agora é 0,0%. Ou seja, não pode gastar mais do que arrecadar, sem sobrar nada nessa fatura. E 0,25% ao ano em 2026 e 2027. Após o déficit zero no ano que vem, o governo prevê um superávit de 0,25% em 2026, que seria 33 bilhões de reais, e de 0,50% no PIB de 2027, que seria 70 bilhões e 700 bilhões de reais. E só em 2028, com certeza, num próximo mandato presidencial, é que a previsão de 1% de superávit da receita sobre a despesa do PIB nacional, que seria coisa parecida com 150 bilhões de reais. Os dois últimos já no primeiro biênio do mandato do próximo presidente da República. A intenção do governo de perseguir uma meta menos ambiciosa foi revelada através do projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2025 apresentado nesta segunda-feira. Em entrevista coletiva, o secretário do Tesouro Nacional reconheceu os reveses sofridos pelo governo no Legislativo e na negociação de medidas de arrecadação, que foram um dos fatores que levaram à revisão da trajetória. O ano começou mais desafiador em relação a gasto tributário. Estamos enfrentando, meu caro assinante da TCM, um revés junto ao Congresso Nacional. É fundamental que venham acompanhadas de compensação sob pena de comprometer a trajetória de recuperação fiscal da economia nacional. E a moeda americana continua subindo. A semana toda, até hoje, quinta-feira, ela passa dos R$5, coisa que nós não tínhamos há muito tempo. Ela atingiu, como eu disse, segunda-feira, o maior patamar em um ano. Em um ano todo, de abril de 2023 até abril de 2024. O dólar à vista exibiu uma apreciação forte junto às moedas internacionais, principalmente depois que o Fed, o Federal Reserva dos Estados Unidos, marcou a taxa referencial de 5%, que sinaliza que o corte nos Estados Unidos será menos amplo do que se esperava e será um pouco mais tarde também do que se esperava. Encostando em 5,20 é ruim para o Brasil. Nós que exportamos, quem exporta recebe em dólar e o dólar está apreciado, mas o real desvalorizado ao mesmo tempo.
E nossa moeda desta semana, que estamos hoje na quinta-feira, é uma das desceram mais, ladeira abaixo, em comparação ao dólar americano em todo o planeta. É ruim para o Brasil e nós que tivemos um plano real em 1994, esse ano celebraremos 30 anos do Plano Real em julho, 1º de julho, 30 anos do Plano Real, a nossa moeda vinha se acomodando em R$1, R$2, R$3, R$4, gradativamente, e agora desce a ladeira enquanto o dólar alcança o patamar de 5,20, 5,10, o que é ruim para a economia nacional e que nós que tanto importamos e precisamos comprar também na moeda estrangeira. O Fundo Monetário Internacional melhorou a previsão da dívida pública brasileira, mas piorou a previsão do déficit primário. A dívida pública vai subir de 84,7% para 86,7% do produto interno bruto. Ou seja, todo o produto interno bruto nosso, nós teremos em 2023 para 2024 um aumento que alcançará 86,7% este ano e seguirá numa crescente nos próximos 5 anos, mas um ritmo menor do que previsto anteriormente. Cuidados constam do relatório Monitor Fiscal, divulgado ontem, quarta-feira, dia 17, pelo Fundo, que recomendou ao Brasil fazer, abre aspas, um esforço fiscal mais ambicioso, fecha aspas, para sair melhor da economia. Na última edição do relatório de outubro, a previsão era de que a dívida do país encerrasse este ano em 90,3% do PIB, mais de 3 pontos percentuais acima do número que está na nova versão. Enquanto os nossos reservatórios d'água estão abundantes, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, em Itajá, na região do Vale do Açu, já acumula quase 2 bilhões de metros cúbicos de água. A sua capacidade é 2 bilhões e 400 milhões de metros cúbicos, o maior reservatório do Rio Grande do Norte de água. Em Umbari, Upanema, nós temos 100% da perspectiva de acúmulo de água na barragem Gessé Pinto Freire de Umbari, que é de 400 milhões de metros cúbicos d'água, enquanto a barragem de Santa Cruz, em Apodi, também tem a sua capacidade de 600 milhões de metros cúbicos d'água, praticamente já no nível de 80% de acúmulo de água. Continua chovendo em todo o estado do Rio Grande do Norte e no Nordeste do Brasil, o que é uma notícia saudável para a agricultura de sequeiro e para nós que necessitamos tanto do precioso líquido na região Nordeste do Brasil, desse semiárido difícil de se conviver com seca. Então, os nossos reservatórios estão cheios, plenos, os pequenos açudes e médios açudes, todos eles transbordando, alguns arrombaram pela velocidade das águas, mas o inverno se dá bem na região Nordeste e já estamos hoje no dia 18 de abril. Espera-se que chova até o final do mês em todo o Nordeste brasileiro e no Rio Grande do Norte, para nos dar essa tranquilidade de água à população e aos rebanhos que aqui produzimos. A conta de luz ficará 8,08% mais cara a partir da próxima semana no Rio Grande do Norte. A Agência Nacional de Energia Elétrica informou os principais itens que influenciaram o índice de reajuste aprovado, que foram os gastos com pagamentos de encargos setoriais, os custos com transmissão de energia e os componentes financeiros. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, autorizou reajuste tarifário para a Companhia Energética do Rio Grande do Norte, a COSERN, a partir de segunda-feira. A medida foi tomada na última terça-feira, dia 16. A informação foi publicada na página oficial da ANEEL na internet. De acordo com o órgão, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores residenciais da distribuidora do Rio Grande do Norte, que atende a cerca de 1.580.000 unidades, será de 8,14%. Os novos valores entrarão em vigor na próxima segunda-feira, dia 22. Você aí, telespectador, prepare o bolso. É uma notícia ruim, esse da energia, quando o governo federal prometeu uma redução de até 4% na conta de energia elétrica para os consumidores. Agora é um aumento no Rio Grande do Norte de 8% a partir de segunda-feira, dia 22. Obrigado e até a próxima quinta-feira.